Oi, gente, bom dia! A gente tá no último mês do ano, sempre bem, já tá aqui, ó, em clima de Natal. E hoje a gente fala do Dezembro Laranja. Saiba como prevenir e tratar o câncer de pele. Aprenda a lidar com a acne em várias idades e veja as razões que fazem o seu skincare não funcionar. Pode chegar que o Sempre Bem já tá no ar. Dezembro é o mês da campanha de combate ao câncer de pele, é o Dezembro Laranja. E olha, só para você ter uma ideia, a cada ano o Instituto Nacional do Câncer registra cerca de 180 mil novos casos dessa doença, que é o tipo de câncer mais frequente e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. E a gente está aqui com a dermatologista Lia Albuquerque e o oncologista Aurilo Rocha para falar sobre prevenção e tratamento do câncer de pele. Lembrando que nós estamos mantendo o distanciamento e seguindo os protocolos de segurança. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia, Bruna. O que é o câncer de pele? A gente tem as várias células da gente que sofrem as mutações. E as células da pele, elas não ficam alheias, elas sofrem as mutações. Os vários tipos de câncer de pele, a melatonina é um promotor de alterações que podem evoluir até um melanoma, mas tem os outros tipos de câncer de pele também que são mais comuns e são diferentes do câncer do tipo melanoma. O câncer de pele do tipo não melanoma é o tipo de câncer mais comum dentre todos os cânceres. E é importante essa campanha, porque o quanto antes é realizado o diagnóstico, de um modo geral, tende a ser um tratamento mais simples, tanto para o médico como para o paciente. E quais são as principais causas do câncer de pele? A gente pode citar várias. A exposição ao sol é uma que é a principal. A gente tem outra que é a radiação, que hoje ela tem uma intensidade, crianças que se expõem muito precocemente e acabam na fase adulta acumulando essa dose imensa de radiação. A gente pode colocar fatores hereditários, também é um fator importante que leva a alterações que levam ao câncer. Ter a pele mais clara, ela pode ser um fator de risco para o câncer? Sim, a pele clara, os olhos claros, eles tendem a ser fatores de risco para o câncer de pele. Por isso que nessa população, nessas pessoas que têm essas características, nós precisamos ter um alerta, um cuidado inclusive maior. Porque as pessoas de pele mais pigmentada, a melanina ela acaba protegendo a pele, né? Quanto mais melanina você tem, maior a sua proteção. Mas não significa que essas pessoas também não precisem ter cuidados e também não possam vir a ter um câncer de pele. Bom, tem bastante gente que tem dúvida sobre câncer de pele. Então a gente foi às ruas para saber aí algumas delas. Vamos ver? Qual a diferença de câncer de pele não melanoma e melanoma? Uma grande diferença é o tipo de célula que origina ele. De modo geral, o carcinoma espinocelular ou o carcinoma basocelular são células, mais as células da epiderme, né? E em relação à questão do melanócito, está mais associado ao melanócito, na verdade, né? Então, o que é importante dizer é que o câncer de pele do tipo não melanoma, que é o carcinoma basocelular, é o tipo de câncer mais comum, como você falou. E é um câncer que, se diagnosticado precocemente, ele tende a ter um tratamento muito mais simples. Às vezes a gente despreza várias manchas, várias pintas, e aí isso vai se acumulando, Existe essa cultura do bronzeamento. Inclusive o bronzeamento artificial, ele é hoje proibido por lei no Brasil. E a gente vai levando isso como cultura e vai, de uma certa forma, perdendo a prevenção precoce para detectar o câncer de pele. Qual que é a diferença entre os raios UVA e UVB? Principalmente como ele atinge a pele. O UVA, ele atravessa de forma mais fácil a camada de ozônio, as camadas de proteção da Terra e atinge a nossa pele. O UVB não, né? Ele tem uma dificuldade maior, tá? O que é importante dizer que o UVA, ele está mais associado ao processo de envelhecimento, né, da pele, e o UVB mais associado ao câncer de pele. É importante dizer que os protetores solares, atualmente, eles precisam ter a proteção tanto contra o UVA como o UVB, tá? Para que você tenha uma maior proteção em relação ao câncer de pele. Agora tem mais uma pergunta, vamos ver. Quando é que uma pinta pode ser um câncer? A gente olha, às vezes, uma mnemônica, né? A, B, C, D, E. A gente olha
a questão da assimetria, lesões que são diferentes, né, são assimétricas. A questão do B, a gente olha, às vezes, a questão da cor é importante, da densidade da lesão e da evolução. Se ela muda a característica, com o tempo ela cresce rápido, tirou, nasce de novo. Então essa evolução de uma característica de voltar, de crescer rápido, às vezes chama algum alerta para que a gente pense num câncer de pele. Sim, e muitas vezes essa percepção vem muito do dermatologista, né? Com certeza. Por isso que é tão importante consultas regulares, né? Nós costumamos dizer que pelo menos uma vez ao ano você deve ir ao dermatologista para que ele examine toda a pele e veja se tem alguma lesão suspeita ou alguma lesão de câncer de pele, né? Para que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Sempre que você ou tem uma lesão nova ou uma lesão antiga que mude, né? Ou mude o formato, a cor ou que sangre, você deve procurar o dermatologista mesmo antes dessas consultas regulares, anuais, que devem ser realizadas. Olha, gente, a nossa repórter Ladine Campi, ela foi conversar com duas surfistas, né? São aí duas meninas que passam muito tempo em exposição ao sol. Vamos ver o que elas falaram aí, como que elas lidam com isso, como que elas fazem para se prevenir. Oi, Bruna, bom dia! Pois é, para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a Laura, que é surfista, e também a Jéssica, que é surfista e professora de surf, para entender como é o dia a dia das meninas. Lembrando que nós estamos sem máscara por ser este um ambiente controlado. Como é que é o dia a dia de vocês? Como é que é a rotina de treinos? No caso, eu treino entre 1h30 e 2 horas, né, na água. Então é uma rotina realmente muito puxada de treinos. E você? Bom, eu geralmente quando eu não estou dando aula, eu estou surfando. Então a partir das 6 eu já estou na água. E vai até as 10 mais ou menos, dou um descanso para começar a partir das 2. Aí vai até as 5. E quais são os cuidados que vocês tomam? Vocês têm de fato essa preocupação? Sim, com certeza. Eu acho essencial, né, o uso do protetor solar, tanto facial quanto o corporal. A gente usa lycras, até porque pra gente não ficar com manchas de pele, porque quando a gente fica mais velho, vai envelhecendo, vai aparecendo as manchinhas, então é necessário cuidar antes para que isso não possa vir prevalecer, né? E o que vocês observam no dia a dia? Todo mundo aí que é adepto desse esporte tem o hábito de se cuidar? Não, muitos não têm esse hábito, mas às vezes a gente empresta e tá sempre se ajudando, um cuidando do outro, né? Sempre bom. Obrigada, adorei conhecer vocês. Obrigada. Obrigada. Bruna, eu também tenho uma dúvida, eu vou aproveitar esse momento para tirar. Eu quero saber quais são os critérios que nós devemos utilizar na hora de escolher um bom protetor solar. E, além do protetor solar, quais as outras medidas que nos ajudam a prevenir o câncer de pele? Essa com você, Lia. Primeira coisa é que o fator de proteção ele deve ser maior ou igual a 30, que é o fator indicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí o tipo que você vai escolher depende muito. Por exemplo, se você vai para um esporte ao ar livre ou piscina ou mar, você deve dar preferência àqueles protetores que têm uma resistência maior a sair durante essas atividades, não é? Existem vários no mercado. E sempre é importante tanto você aplicar o protetor antes de se expor ao sol, como aplicar ao longo dessas atividades. A gente indica que a cada imersão e você sai e reaplica o protetor, a cada 2 horas esse protetor deve ser reaplicado, porque essa proteção ela vai saindo com o tempo. Existe o protetor, se você tem uma pele mais oleosa, aí você pode dar preferência àqueles que têm ativos seborreguladores, que vão deixar a pele mais sequinha ao longo do dia, ou se você tem manchas, você pode usar o protetor com pigmento e que seja um hábito, né? Que todo dia você aplique esse protetor. Isso é importante, porque tem gente que pensa, hoje tá nublado, não vou passar protetor solar. Exatamente, isso é muito importante, porque, por exemplo, o raio UVA, mesmo nos dias nublados, ele atinge a sua pele. E muitas vezes a pessoa acha que não vai queimar, não é? Porque tá nublado, e aí é que vem a surpresa. Realmente a pessoa vai sim queimar, e isso pode a médio e longo prazo resultar em envelhecimento precoce e principalmente ao câncer de pele. E a Ladine agora tá com uma outra pessoa que tem uma história de câncer de pele para contar pra gente. Vamos ver.
Olha, Bruna, agora eu estou com a Natália e ela foi vítima do câncer de pele, não é isso? Exatamente. Eu sempre tive um sinal nas minhas costas, desde criança. E no começo de 2018, eu comecei a perceber que ele estava mudando de característica. Começou a coçar um pouco mais e ele, que era plano, começou a criar uma bolinha em cima, mudar de cor. Fiz a biópsia e em dezembro de 2018 eu tive meu diagnóstico de um melanoma, que é o câncer de pele mais grave, né? Eu fiz a minha primeira cirurgia em janeiro de 2019, que eu tirei realmente todo o tumor. E por ele ser já muito invasivo, teve que fazer a pesquisa de metástases. Então, foi pesquisado metástases na minha axila direita. E em fevereiro de 2019, eu me submeti a uma outra cirurgia. Nessa cirurgia, foram retirados todos os linfonodos da minha axila direita. O tratamento cirúrgico terminou e iniciou o tratamento clínico, que foi através de imunoterapia. A imunoterapia, ela é composta por alguns ciclos, foram 18 ciclos, e é uma medicação intravenosa, né, na veia, que a gente faz a cada 21 dias. Então, em fevereiro desse ano, graças a Deus, eu terminei meu tratamento. E, segundo os médicos que me acompanham, tanto o oncologista clínico quanto o cirurgião oncológico, foi considerado curado. Natália, você tinha o hábito de pegar sol? Você acha que isso pode ter tido alguma influência? Da idade adulta, eu já passei a me cuidar mais, usar mais protetor solar. Mas quando criança, meus pais me levavam muito à praia. Então, até questionei com o meu cirurgião oncológico e ele falou que essa exposição solar na infância é um dos principais fatores de risco para esse tipo de câncer de pele. Então, é até um alerta que eu faço a muitos pais que, quando levarem suas crianças, usem protetor solar, coloquem aquelas camisas que bloqueiam os raios UV, porque a criança não vai ter o discernimento de achar que está há muito ou pouco tempo no sol. E como são os seus cuidados atualmente? Você costuma usar protetor solar até mesmo no dia a dia? Sim, hoje em dia é protetor solar o tempo inteiro. Tento, durante o dia, deixar o mínimo de área de pele exposta. Vou muito pouco à praia, tenho que fugir do sol. Não subestimar Nunca o sol. subestimar, até porque a gente mora num país que a incidência de sol é altíssima, então temos que nos cuidar. Bruna, e depois dessa história que a gente acabou de ver, a minha pergunta é: quais são os cuidados que precisa se ter após a cura do câncer de pele? É com vocês aí no estúdio. Terminado o tratamento, a gente passa um bom tempo em acompanhamento. Dependendo do estágio, normalmente é estágio 1, 2, a gente começa a acompanhar por 5 anos. Estágio 3, a gente... Então, assim, dependendo do grau de invasão, se ele se metastizou para algum linfonodo, a gente tende a fazer um segmento mais demorado. Mas, em geral, a gente diz que a cura ela se dá a partir do 5º ano. Sim, a gente viu a Natália falando que ela não se expõe mais ao sol, né? Ela deixa poucas partes expostas. Isso também é um cuidado. A pessoa que teve câncer de pele, ela pode desenvolver o câncer de pele novamente se ela não se cuidar, né? Uma vez tendo, ela tem uma tendência maior a ter novos tipos de câncer de pele. Então ela se protege, evitando nova exposição, evitando novas acumulações de fatores de risco. Bom, agora vamos falar sobre, eu acho que é a parte mais importante desse assunto, que é a questão da prevenção. Queria que vocês falassem um pouquinho aí o que a gente deve fazer para se prevenir do câncer de pele. Claramente usar protetor solar e cuidar na exposição, né, dessa radiação do sol. Ter cuidados com características hereditárias, isso é importante. Acho que são os dois principais que eu colocaria. Realmente é cultura, né? Você vai culturalmente educando o seu filho ao uso do protetor solar. Do mesmo jeito que você educa a escovar o dente, né? A tomar banho. Tem que ser enfim, um hábito, tem que né? ser um hábito, né? Tem que se transformar de fato em um hábito. Enquanto antes isso, melhor. E evitar a exposição solar direta o máximo que você puder. Por exemplo, se você tiver sempre uma sombra, usar a sombra, né? E procurar o dermatologista de forma regular ou sempre surgirem lesões novas, né? Porque o quanto antes realmente a prevenção é a melhor forma de lidar com o câncer de pele, porque realmente facilita tudo. Sim, tá ótimo, gente. Muito obrigada, viu? Doutor, obrigada. Lia, daqui a pouco a gente vai falar mais. A gente vai falar sobre skincare, tá? Você já volta. Pois é, gente. Então, ó, vamos nos unir na campanha do Dezembro Laranja para combater o câncer de pele. E agora presta atenção nesse recado que eu tenho para você.
Os raios solares podem provocar diversas alterações na pele, como o surgimento de sardas, manchas, rugas e outros problemas. A exposição solar em excesso também pode causar tumores benignos ou malignos, como o melanoma. Por isso, os cuidados com a pele são essenciais na vida de qualquer pessoa. E pensando na sua saúde, a Pague Menos está com o programa Vida Saudável Clinic Pharma Cuidados com o Sol. Vá a um dos consultórios farmacêuticos do Clinic Pharma ou entre nesse site que está aparecendo aqui na tela e se informe. Saiba como utilizar o protetor solar, entenda os fototipos de pele e tire muitas outras dúvidas de como se prevenir do câncer de pele ou de outros problemas que você pode ter devido ao excesso de sol. É a Pague Menos levando sempre mais saúde até você. Pague Menos, viva plenamente! Para ter uma pele bonita e bem cuidada, é preciso se prevenir da acne. E ela pode aparecer em muitas situações. E é isso que a gente mostra para você agora. Olha só. A acne é uma das doenças de pele mais comuns e é a que mais leva pacientes aos consultórios dermatológicos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne ativa afeta 56% dos brasileiros. A acne ela pode ser classificada em relação à gravidade. Por exemplo, a acne grau 1 é aquela acne mais leve, a acne grau 2 é a acne onde a gente consegue observar os comedões, que são os cravos, tanto abertos quanto fechados, e já aquelas espinhas. A acne grau 3 já é uma acne mais grave, onde a gente encontra sim os cravos, as espinhas, mas também lesões mais profundas, mais inflamadas e nodulares. E a acne grau 4 é a acne mais grave, que é uma acne que inclui todos esses que eu falei anteriormente, mas também a formação de cistos que podem ter intercomunicações entre eles e formar o que a gente chama até de fístulas. Não é apenas uma coisa que vai causar acne, é uma soma de fatores. Seja ela uma predisposição genética, uma tendência familiar, seja uma dieta inapropriada, ela pode estar associada à acne, seja uma doença endocrinológica, seja um perfil da sua própria pele que seja mais oleosa, tenha mais tendência à produção de sebo. Então, tudo isso pode contribuir tanto para piorar quanto para causar acne. A maior parte das pessoas são afetadas ainda na adolescência, entre 14 e 18 anos. Estima-se que 80% dos jovens sofrem com essa doença. No auge mesmo das espinhas, foram no 16 para 17 anos ali, era muito forte, sabe? Não conseguia, muitas vezes, fazer a barba direito, me cortava muito porque tinham nódulos bastante grandes, o aspecto era muito vermelho, meu rosto não era branco, era vermelho. É uma fase de liberação maior de hormônios que a gente chama de androgênios. Então, esses fatores hormonais, eles têm sim uma implicação importante na patogênese da acne, mas não necessariamente a adolescência é o único período da vida que a gente pode ter acne. Na gestação pode ocorrer devido à mudança hormonal. Já a acne na mulher adulta atinge cerca de 16 milhões de brasileiras. Nessa fase da vida, os cravos e espinhas costumam aparecer na zona U, composta pelo queixo, mandíbula e pescoço. Na adolescência, eu nunca tive problemas com acne em grandes proporções. Às vezes tinha cravo, ou uma espinha aqui, outra acolá, mas nunca em grandes proporções. Até que um ano atrás, eu coloquei um DIU, e com esse DIU, uns 2 meses depois, eu comecei a minha pele ficar bastante oleosa e eu comecei a aparecer espinhas em grandes proporções, tanto no rosto, principalmente nessa região, nos ombros e nas costas. Eu tive bastante espinha que me passou a incomodar muito. Ela pode ocorrer ou então piorar pelo uso de medicações como contraceptivos orais em alguns casos, uso de dispositivos intrauterinos com algum tratamento hormonal também. Pode estar relacionado a uma piora ou até mesmo o surgimento de uma acne, isso já é um fato. Exposição solar, tabagismo, até o uso de maquiagem sem ser feita a higienização correta. E recentemente, até o uso da máscara de proteção tem sido motivo para o aparecimento e a piora da acne. Surge uma nova categoria da doença, a maskne. Pacientes que dizem, mas eu nunca tive acne e agora eu tô cheia de lesão. Bom, por que isso acontece? A oclusão da máscara, ela gera um ambiente mais quente, mais úmido. Além disso, nosso rosto não está acostumado a ter um atrito contínuo. Nossa pele é mais delicada, mais fina.
Então tudo isso aí gera um ambiente favorável à piora da oleosidade, à contaminação bacteriana nessa região que fica sempre coberta. Dicas: troque a máscara com frequência, não fique mais de 3 horas com a sua máscara, use sabonetes, produtos para fazer a limpeza do seu rosto, de acordo com a situação atual do seu rosto. Use hidratantes, cremes de barreira nessa região também, claro, indicados para o seu tipo de pele, para que você consiga deixar essa pele um pouquinho mais resistente ao atrito. E mantenha a rotina do protetor solar mesmo com o uso de máscaras. Quando eu procuro dermatologista, também veio o período da pandemia e com isso a gente muito em casa, eu acho que a rotina com os cuidados até aumentou bastante. E com o dermatologista comecei a usar sabonete, esfoliante, isso aí é até bem errado, mas eu não usava de forma alguma protetor solar. Isso melhorou demais e vem melhorando demais a minha pele. O tratamento vai de acordo com a classificação. As acnes mais leves até moderadas, a gente sempre opta por começar com tratamento tópico. Tem que ter um sabonete indicado para o tipo de pele, para fazer a higienização. O ideal é que use um hidratante para a pele oleosa e o protetor solar errado, ele pode ser um fator agravante da sua acne. Então, uma peça-chave fundamental é um protetor solar que seja indicado para uma pele oleosa, acneica. Já naquelas acnes que têm lesões mais inflamatórias, que são mais graves, existe a possibilidade de associar todo esse tratamento tópico, que são os de passar, com tratamentos orais. Foi 1 ano de tratamento e eu tinha que ter muito cuidado, tipo, passar protetor solar, protetor labial, meus lábios rachavam muito, passava sabonete também, um especial para o tratamento. E aos poucos, acho que com 2 meses mais ou menos, ele foi começando a dar resultado, diminuindo a inflamação das espinhas. A partir do 6º mês já estava bem mais brando e lá para o 9º, para o 12º mês já estava basicamente bem curado, vamos dizer assim. E realmente depois do tratamento eu me tornei outra pessoa. A gente não tem que pensar na acne como uma superficialidade, como uma vaidade. Não, a acne é uma doença, ela afeta sim a qualidade de vida. Então o diagnóstico precoce faz toda a diferença, porque pode reduzir um sofrimento de uma vida e é capaz sim de devolver a autoestima e muitas vezes a felicidade de uma pessoa. É isso aí, apesar de ser um incômodo comum, a acne é tratável. Por isso, siga todas essas dicas, mas também não esqueça de sempre procurar um dermatologista, tá bom? E quando a gente fala em pele, a gente pensa também em envelhecimento. E o padre Reginaldo Manzotti fala pra gente hoje sobre como envelhecer de bem com a vida. Olha só. Não existe uma receita ou fórmula mágica para a longevidade, mas determinados hábitos nos ajudam a aumentar os anos de vida e, de quebra, melhorar a saúde para poder aproveitá-los bem. Quero partilhar algumas dicas que podem ajudar você a envelhecer de bem com a vida. Vamos lá, primeira dica. Permita-se ter imperfeições, nada de ficar maluco com as rugas, cultuar a própria aparência e classificar-se por um padrão de beleza midiático. É loucura! Seja uma pessoa mais agradável. Não reclame tanto. Cultive o bom humor. Informe-se. Saiba conversar sobre vários assuntos. E olha, não seja ranzinza e muito menos autoritário. Dê tempo para as coisas importantes da vida. Nem só de trabalho vive o homem e a mulher. Programe seus descansos, seus momentos de relax e nunca deixe de fazer o que lhe dá prazer. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Ele é o autor da vida e mantém em nós a esperança nesta vida e na vida eterna. Todo e qualquer processo de envelhecimento passa pela aceitação de si mesmo. Lembre-se que envelhecer não envolve somente o corpo, mas também a alma e o coração. Que tal mantermos nosso interior sempre jovem e feliz? Pois é, ter qualidade de vida faz toda a diferença.
É preciso mesmo a gente manter aí o nosso interior sempre jovem e feliz, né? Obrigada, Padre Reginaldo. Oi, gente! No Saúde Express de hoje a gente vai falar sobre proteção solar. Você sabia que a gente tem que usar protetor solar todos os dias? Pois é, e eu tô aqui com a doutora Kaline Ferraz, que é dermatologista e vai explicar direitinho pra gente. Doutora, por que a gente tem que usar protetor solar todos os dias? Primeiro porque a exposição solar é todos os dias. Além disso, o filtro solar hoje em dia protege também contra a luz artificial. Luz de computador, tablet, celular, que é a luz branca, que vai trazer prejuízo para nossa pele, principalmente para envelhecimento e formação de manchas. E para esse tipo de luz, é importante a gente falar da diferença, né, doutora, dos tipos de protetores. Para as luzes artificiais, a gente precisa de uma barreira de proteção física, que aí está dentro dos tonalizantes, dos pigmentos que dão esse aspecto de base, ou de filtro solar físico, que tem outro tipo de cobertura. Doutora, qual o tipo de FPS indicado? O mínimo é 30, já confere uma boa proteção. Quando a gente sobe o fator para 50, 70, também sobe a proteção, mas não tanto assim. Se você quer uma proteção melhor, é melhor você repetir o uso do filtro solar, reaplicar, do que querer fatores muito altos e passar apenas uma vez ao dia. Doutora, hoje existem vários protetores no mercado. Como é que a gente faz para escolher aquele protetor certeiro, o Coringa? Protetor que protege contra UVA, UVB e a luz visível, tá lhe protegendo de todos os males que essas luzes artificiais vão lhe trazer. Além disso, a tecnologia hoje está produzindo alguns filtros solares ainda mais específicos e ainda mais de qualidade, como fluidez, toque seco, alta resistência à água. Agora, a gente não pode deixar de falar também da proteção do corpo. Muita gente foca só na proteção do rosto e não protege o corpo. É importante o corpo todo, né? Exatamente. Todo mundo cuida mais do rosto, eu entendo, é o nosso cartão de visitas, a gente tem que cuidar realmente, mas a pele está no corpo inteiro e todas as desvantagens da exposição solar e da luz artificial vão estar também em outras partes. Existem fios solares próprios para se usar no corpo que vão ajudar a gente nessa proteção e nesse bem-estar. Proteção sempre no corpo todo. Obrigada, doutora. Imagina. Você já deve ter notado que alguns antialérgicos deixam as crianças com sono. E essa moleza se estende até o dia seguinte, prejudicando a concentração e o rendimento escolar da criança. Aí você se pergunta, mas como eu cuido da rinite alérgica do meu filho sem causar esse tipo de impacto? É aí que entra Allegra. O Allegra Pediátrico é um antialérgico moderno, seguro, que alivia rapidamente a alergia sem causar sedação. No dia seguinte, a criança continua atenta e disposta para continuar aprendendo e se divertindo normalmente. Allegra, alívio da alergia sem comprometer o desempenho escolar do seu filho. Você encontra esse produto no site e em uma Pague Menos perto de você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Você já comprou um cosmético ou decidiu realizar o skincare, mas acabou não atingindo o resultado desejado? Isso às vezes acontece por algumas razões que a gente vai saber agora com a dermatologista Lia Albuquerque, que está aqui com a gente de novo. Lia, primeiro explica pra gente o que é o skincare, porque é uma expressão que a gente começou a usar há pouco tempo, né? Exatamente. O skincare, podemos dizer que são os cuidados que você vai ter com a pele em casa. É uma rotina que você vai estabelecer de cuidados para que a pele fique mais bonita e mais saudável. Sim, e o que pode dar errado? Bom, o que eu vejo muito no consultório são duas coisas. A primeira é que as pessoas adquirem produtos sem muita orientação e aí não tem o resultado que ela espera. Ou adquire uma rotina muito complicada de ser feita, né? E não consegue, na verdade, ter essa rotina e acaba não tendo os resultados. Então o ideal realmente é ter uma orientação, né? Para que você possa investir de forma mais objetiva e ter os resultados e não se frustrar. E a alimentação, ela pode influenciar? Muitas vezes você acha que de repente é a sua skincare que não está funcionando, mas o problema pode ser outro? Com certeza, né? É importante ter um conjunto, né, de cuidados. E os cuidados com a alimentação são fundamentais, né? Esse cuidado, porque isso vai interferir no organismo como um todo e na pele também. A questão de você ter uma alimentação rica em antioxidantes, que a gente fala muito, que isso vai ajudar a combater a degradação do colágeno, então ajuda muito, com certeza. A ingestão de água, né? A hidratação é fundamental. Em relação a esses produtos também que a gente vê bastante gente usando, por exemplo, máscara, ela pode causar algum dano se não usada de forma correta? Sim, é importante que a máscara você tem que ter
cuidado em relação ao que tem naquela máscara, né? Existem algumas máscaras que têm ácidos, por exemplo, ácido glicólico, ácido salicílico, e que sua pele, se ela estiver sensibilizada por algum motivo, pode ser que não dê muito certo, né? Ao invés de você deixar a pele mais bonita, ela acaba ficando irritada, descamativa. E é importante dizer que as máscaras, elas são bem bacanas mesmo, né, quando bem indicadas, mas elas não substituem os cuidados que você tem no dia a dia. E limpeza de pele, de quanto em quanto tempo é indicado fazer? As pessoas podem fazer sozinhas em casa ou tem que fazer com um profissional? Eu indico que a limpeza de pele seja feita com um profissional mesmo, porque vai remover aqueles cravos, né, de forma mais adequada, de forma mais segura, correta. E de um modo geral a gente indica uma limpeza de pele por mês ou a cada 2 meses, depende muito do tipo de pele. Se você tem uma pele mais acneica, você tende a ter mais aqueles cravinhos e aí acaba que você precisa fazer de forma mais regular. Se não, depende muito de cada situação, mas a limpeza de pele é fundamental. É um ponto-chave, né? Pode dizer que faz parte do skincare. E agora a nossa repórter lá de Unicamp tem algumas dicas sobre o skincare. Vamos ver? Falo sim, Bruna, e com a ajuda da minha amiga dermatologista Monique Cortez, que eu convidei para vir aqui em casa nesse domingo de manhã falar um pouco sobre a rotina de skincare. Bem-vinda, Monique. Obrigada, Ladinha, é sempre um prazer estar com você. E para começar, conta pra gente como é que deve ser essa rotina de manhã. Primeiro sabonete, depois tônico ou vice-versa? A sua pergunta foi ótima e é uma dúvida muito constante. Uma coisa exclui a outra? Não. Mas o ideal é que primeiro você lave e que depois você tonifique. Monique, como que faz para escolher um bom sabonete para pele, hein? Você tem que saber qual é o seu tipo de pele primeiro. Se você tem uma pele mais sensível, você tem que, de preferência, usar sabonetes mais suaves. Se você já tem uma pele mais oleosa, é interessante que você use sabonetes com algum componente que vá diminuir essa oleosidade, como zinco, ácido salicílico. Se você tem uma pele mista, existe sabonete para esse tipo de pele também. E uma vez por semana, ou de acordo com a orientação do seu dermatologista, você pode usar um sabonete esfoliante ou um sabonete que seja um pouquinho mais forte, se a sua pele precisar. Eu adoro, acho um passo super importante na rotina de skincare, mas eu sempre fico na dúvida da maneira certa de usar, afinal de contas pode acabar machucando a pele, né? A gente pode esfoliar, mas de forma suave e com uma frequência não muito alta, justamente para não trazer esses probleminhas como você falou, irritar, machucar e às vezes até piorar a oleosidade. Agora me explica qual deve ser a ordem certa. Primeiro o produto de skincare e depois o protetor solar ou o contrário? O ideal é que você use o seu ativo de skincare, que aí ele vai ficar lá, vai absorver, vai ficar agindo e por cima você vai usar o protetor solar. E quais são os melhores ativos de skincare para usar durante a manhã? Produtos com a base de vitamina C, ácido hialurônico, hidratantes, ceramidas. Esses produtos podem sim ser usados durante o dia, mas o protetor solar tem que ser aplicado sim. Dá uma dica aí bem legal para a gente conseguir achar um protetor solar para chamar de nosso. Primeiro, a gente tem que pensar no nosso tipo de pele. Se você tem a pele mais oleosa, ou então gosta daquela sensação do rosto bem sequinho, você tem que procurar protetores solares que tenham esse efeito mate, toque seco. Já se você tem uma pele mais madura ou até mesmo mais ressecada, você tem que procurar um protetor solar que tenha uma capacidade mais hidratante. Se você tem a pele sensível e não consegue usar protetor solar de jeito nenhum, existem os protetores solares para peles sensíveis, então não tem desculpa. Maravilha, então agora vamos pra noite. A gente chega do trabalho numa canseira. Imagina você, né, Monique, que tem filho e tudo mais. Então a nossa rotina também tem que ser prática, porém efetiva. Eu sempre gosto de começar usando aqueles lencinhos umedecidos. Não sei se é certo ou errado, principalmente para usar todo dia. E aí? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a questão dos lencinhos umedecidos. É bom para uma emergência, mas no dia a dia eu gosto de recomendar usar o seu sabonete específico. E o demaquilante é a mesma coisa de água micelar? Sim, a água micelar não é exatamente a mesma coisa, mas a água micelar ela substitui essa função do demaquilante e a gente consegue adaptar para cada tipo de pele. E a partir daí eu vou aplicar os meus produtos. Eu sigo com um hidratante em sérum, geralmente o que eu usei pela manhã, e aí na parte da noite eu vou aplicar os meus ácidos.
Mas eu vou dar uma dica. Se você usa um creme específico para a área dos olhos, primeiro você aplica o creme para a área dos olhos para depois aplicar o ácido no resto do rosto. É importante a gente reforçar a quantidade. Então o ideal é que se coloque na pontinha do dedo o tamanho relativo ao tamanho de um caroço de ervilha. Essa é a quantidade que você vai passar no seu rosto todinho. E a partir de que idade a gente deve começar a ter todos esses cuidados, a incluir esses produtos aqui na rotina? O ideal é que desde cedo a gente comece esse cuidado, até para criar o hábito e para a gente saber no decorrer da vida qual é o nosso tipo de pele, já ficar mais orientado com relação até na escolha dos produtos e a partir daí escolher o seu dermatologista e seguir com ele essa caminhada que é longa, mas é que é muito proveitosa. Monique, obrigada, adorei as dicas. Um prazer. E é com vocês aí no estúdio, viu, Bruna? Um beijo. Ah, muito legal, Ladine, obrigada, viu? E em relação à maquiagem, que cuidados que a gente deve ter? É importante você escolher uma maquiagem adequada para o seu tipo de pele, né? Se você tem uma pele oleosa, dá preferência àquelas bases que são feitas para isso. E o mais importante é remover a maquiagem, né? Não existe skincare e dormir de maquiagem, não adianta de nada. Então você deve remover ou com uma loção micelar, indicada para o seu tipo de pele, ou um demaquilante mesmo, às vezes um demaquilante bifásico, porque quando você usa uma maquiagem mais pesada, tem que ser o demaquilante mesmo. Mas é fundamental remover a maquiagem. Então, muito bem, obrigada, viu, Lia? E é isso, gente. Não esqueçam que não existem produtos milagrosos, né? A gente tem que ir com consciência e sempre buscar um dermatologista, certo? É isso mesmo. E agora tá na hora do Fica a Dica de hoje. Evite as alergias respiratórias. Lave diariamente o nariz com soro fisiológico. Aposte no purificador de ar. Ele remove pólen, pelos de animais, poeira e outros inimigos dos alérgicos. Mantenha o ambiente ventilado e arejado. Tem pet em casa? Cuidado! Eles podem trazer mofo e outros ácaros do ar livre. Aspire carpetes ou tapetes pesados 2 vezes por semana. Observe os sintomas e, caso necessário, use antialérgico. E aí, gente, bora economizar com as ofertas da semana? Ah, esse é o momento que todo mundo gosta, né? Então, ó, prepara a câmera do seu celular e aponta para a tela onde vai aparecer o QR Code. E aí você vai ter acesso a todas as promoções. Roda aí e aproveita! É isso aí, Bruna, tá na hora de viver plenamente o verão. Por isso, não dá pra perder as ofertas mais quentes da estação aqui na Pague Menos. É preço baixo de verdade, viu? Olha só. Curta o sol sem descuidar da pele, hein? Na compra do protetor labial Nivea, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. E o protetor solar Nivea sai por apenas R$ 31,99. Tá muito barato, né, gente? Para uma pele macia e levemente perfumada, leve 3 e pague 2 em qualquer um desses sabonetes. É para você economizar de verdade, viu? Quer uma pele agradável e seca durante todo o dia? Então, olha só, leve 3 e pague 2 em qualquer um desses desodorantes. Tá bom demais! E tem mais ofertas para esquentar ainda mais a estação, viu? Sinta-se protegida com os absorventes Always. Você leva 3, mas só paga 2 em qualquer um deles. Tá imperdível. Vem ver o seu dinheiro render com essas e outras várias ofertas que você só encontra nas lojas e no site da Pague Menos. Entre no clima da economia e viva plenamente o verão com essas promoções, ó, quentíssimas. Vem? Pague Menos. Viva plenamente. Ah, gente, o programa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Mas antes, eu quero dar um recado, quero falar da revista Pague Menos Sempre Bem, que também tem muitas matérias sobre comportamento, qualidade de vida e saúde. É só você entrar no nosso portal e acessar todas as edições. E no portal e nas redes sociais, você também encontra os quadros e matérias do nosso programa. E aí você pode curtir, compartilhar e deixar a sua mensagem. Eu te espero no próximo domingo, tá? A gente vai falar sobre as novas rotinas e os novos tempos. E se você ganhou peso durante a pandemia, não perde esse programa, porque a gente vai dar muitas dicas, viu? Então tenha uma ótima semana, com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau!